Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Boa noite, amados, a graça e a paz, amém? Ligou? Aleluia, então, vocês estão bem? Você pode sentar um pouquinho? Quantos aqui são filhos de Deus? Aleluia, então não há mais medo para nós, porque o Senhor derramou do seu verdadeiro amor sobre nós. E a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Diga, os meus medos foram afogados. Aleluia, eles não podem mais sair de lá. Amém? Nada pode nos causar terror, nada pode nos causar pânico, porque hoje a nossa vida está na mão do Senhor. Nós somos filhos amados do Senhor, filhos do onipotente, do onisciente e onipresente. Você crê que o Senhor está nesse lugar? Aleluia, você crê que o Senhor está na sua vida? Ele é poderoso na sua vida? Ele é presente na sua vida? Então pronto, acabou o tempo ruim, amém? Glória a Deus. Então, quantos vieram dispostos a ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Aleluia. Então, amados, eu quero dar as boas-vindas a você, dizer que é um prazer estar aqui para ouvir a palavra do Senhor, receber instruções da parte de Deus, porque, amados, isso é o que nos dá segurança, é saber o que está escrito ao nosso respeito, é saber o que está escrito a respeito do nosso Pai, para que na hora da adversidade, na hora da circunstância, nós não nos desesperar, mas simplesmente usar o que está escrito a nosso favor. Amém? É você sabendo o que está escrito que você vai agir em conformidade com a palavra. Então hoje é culto de ensino da palavra e eu tenho certeza que da parte do Senhor, vai vir uma instrução poderosa, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E só depende, amados, de uma boa terra para essa semente que vai ser lançada. E eu creio que o seu coração é um solo fértil, já afofado, regado, para receber essa boa semente e essa semente germinar em seu coração. Amém? Então hoje nós vamos ter a honra de receber Helene trazendo a palavra. E eu queria que você considerasse que é uma ministra do Senhor, que vai estar ministrando para nós. Amém? A palavra é do Senhor, ela foi levantada, ela foi ungida pelo Senhor para ministrar a sua palavra. Então, se você honrar a unção que está sobre a vida dela, é dessa unção que você vai receber nessa noite. Amém? Eu vou sentar e eu quero receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Lene, pode vir para cá, se posicione e seja guiada pelo Espírito para ministrar a palavra do Senhor. Aleluia! Vocês estão bem? Graças a Deus por isso. Só estarmos aqui, já diz que nós estamos bem sim, Tantos que não podem nem sair de casa, que estão presos diante de enfermidades, diante de outras circunstâncias, E nós podemos ir e vir, Estamos aí subindo e descendo, É porque nós estamos bem. Às vezes chega a gente lá no trabalho e fala assim, a gente, e aí, tá tudo bem? Tô indo. Tô bem não, mas tô vivo. Eu digo, tá, a senhora está bem, o senhor está bem, porque se o senhor está andando, é porque o senhor está bem. Tantas pessoas que não estão nem como o senhor está, não está reclamando. Então, o que a gente mais vê é pessoas reclamando, o tempo todo, porque, eu já estou velho, e sempre reclamando. Mas eu sempre estou dizendo, não, o senhor está bem, porque está vivo, está com saúde, então está bem, Quando as pessoas falam assim, estou bem, estou andando, como se desprezando o simples andar, Que parece ser simples, mas para tantas pessoas é um privilégio, Para mim é um privilégio, Poder sair do meu lar e estar aqui durante o culto, Poder sair, tantas pessoas que estão presas no trabalho neste momento e que gostaria de estar aqui e não pode, Então, nós que estamos dispostos a estar aqui, que temos esse privilégio de estar aqui, temos que ser gratos a Deus, E eu sou grata a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, para falar um pouquinho mais da sua palavra. Espero que
Eu sei que seu coração, você saiu de casa e está com seu coração pronto para receber. Porque senão você não teria saído, né, de sua casa para vir ouvir a palavra e cultuar ao Senhor. Porque nós viemos à casa do Senhor para adorar e receber da parte dele instruções, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder das palavras. Esse mês o pastor separou para falar sobre fé, mas essas palavras, o que eu vou falar tem a ver com fé, sim, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da palavra, porque o poder da palavra, tanto no sentido quando você fala a coisa certa, quanto quando você fala a coisa errada, né? Há um poder nas palavras que saem da nossa boca. O que mais nós ouvimos hoje em dia é pessoas, frases na internet dizendo assim, não fale tal coisa com seu filho, não fale, por exemplo, uma palavra pejorativa como chamar de danado, uma coisa que parece simples, que parece corriqueiro na boca de todo mundo, né? E às vezes a gente sempre ouve dizer, não fale esse tipo de palavra, porque o significado disso é isso, isso e isso. Então, eu escolhi esse tema para falar sobre o poder das palavras que sai da nossa boca, né? Então, nossas palavras, elas são como sementes, sim, né? O que sai da nossa boca é como semente, uma hora ela vai nascer, de um jeito ou do outro. Se foi palavras erradas, vai sair coisa ruim. Se foi palavras de acordo com a palavra, nós vamos colher coisas boas, né? Todo fruto, você não planta limão esperando colher um limão docinho. Nós plantamos o limão sabendo que nós vamos colher uma fruta azeda, né? Então, assim também é a nossa boca, né? O que sai da nossa boca é como semente que está sendo plantada, jogada aí ao vento, mas que uma hora ela vai ter efeito, né? E espero que eu e você estejamos soltando palavras certas, palavras de acordo com a palavra, palavras que têm efeito, que venha ser produtivo e não negativo, né? Então, para começar, nós vamos ler em Provérbios, Provérbios 18, 21. Nós sabemos que o que está dentro de nós, dentro do nosso coração, ele acaba refletindo através da nossa boca, né? O que está dentro, às vezes a pessoa está cheia de raiva, cheia de angústia, o que é que ela vai soltar? Vai soltar palavras de ódio, palavras que magoam. E quando o nosso coração está cheio de coisas boas, ela vai soltar palavras que levantam, né? Que vai sustentar pessoas, que vai levantar pessoas. Então, nós vamos ler Provérbios 18, 21, que diz assim, Provérbios 18, 21 diz assim, a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Em outra versão, ela diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso é muito sério, né? Quando nós temos essa consciência que a morte e a vida está no poder da nossa língua, nós temos que ter todo o cuidado para não sair abrindo a boca e falar qualquer coisa, né? Porque se ela tem tanto poder, nós vamos ter que ter o maior cuidado para não estar soltando qualquer coisa, falando incredulidade, né? Porque se quando nós falamos incredulidade, a gente vai colher incredulidade. Se você falar fé, você vai colher fé, né? Então, quando essa palavra diz que o construir ou destruir uma vida está no poder da nossa língua, é algo muito poderoso, é algo muito poderoso. Quando você saber que você pode construir alguém através das suas palavras, ou destruir alguém com o poder das suas palavras, né? Com ela também. E lá dá um mau conselho, né? Acaba destruindo aquela vida. E Mateus também diz assim, em Mateus 12, 23, diz assim, uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto, e de má
qualidade dá fruto ruim. Que essa árvore nunca seja eu e você. Nós estamos aqui mergulhando na palavra, aprendendo essas instruções. Para quê? Para que nossa boca, para que nossa árvore não seja de maus frutos, né? Que nossa árvore, ela venha produzir frutos que venham alimentar pessoas, né? E no 12, 27, 37 diz assim: as suas palavras agora refletem o seu destino. Não, as suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas vocês serão justificados ou condenados. Ou seja, o que nossas palavras de hoje, elas vão refletir depois, lá na frente. Não adianta a gente sair plantando, soltando palavras de todo jeito, porque uma hora nós vamos colher, né? A colheita vai vir, né? E nós sabemos que o diabo, ele vai fazer de tudo para que as suas sementes que ele lança na nossa mente saia através da nossa boca, né? Que ele lança aqui, mas se nós absorvermos, ela vai sair através da nossa boca, né? E às vezes, crentes, cheios do Espírito Santo, tá soltando palavras sendo dadas pelo próprio Satanás. Ele coloca, lança setas, lança os dardos lá, e quem pega, absorve, traz para o coração, e do coração traz para fora através da boca, né? Então nós temos que ter todo esse cuidado, né? O diabo, ele tem todas as estratégias para que eu e você, quando abrir a nossa boca, não sair a palavra da verdade. Não falar o que a palavra diz, mas falar o que ele quer falar, né? Então, nós temos que ter esse cuidado de não estar falando qualquer coisa, falar errado, né? Uma das setas que ele coloca é as circunstâncias, né, na nossa vida. Ele mostra a circunstância para quê? Para que você murmure, para que você comece a falar o que não condiz com a palavra de Deus. Então, nós temos que estar sendo o tempo todo ligado para que nós possamos rebater todos esses dardos que o inimigo lança na nossa mente, para que saia da nossa boca, para que nós, quando eles cheguem na nossa mente, nós possamos rebatê-los, né? Para que não desça para o nosso espírito, para o nosso coração, e daí a pouco está saindo na nossa boca, né? Porque a palavra diz que o que você fala é porque seu coração está cheio daquilo, né? Tem muita gente pessoas que dizem assim, ele foi influenciado para falar tal coisa, foi aquele amigo que influenciou, mas eu creio que já tinha uma raizinha ali, de influência nele, e ele só foi impulsionado para falar, né? Então, nós não podemos dar brecha para o diabo, né? Não podemos dar oportunidade, porque ele está esperando uma chance. Nós, como cristãos, temos que estar ligados o tempo todo, porque ele está ali só esperando. É como diz a palavra, que ele é como um leão, um dragão, um leão, que está ao nosso derredor o tempo todo, querendo nos tragar. Querendo nos tragar como? Muitas vezes com pensamentos, lançando pensamentos. Ele fica só lançando. A partir do momento que você dá ouvido e pega, ele está ganhando, está no lucro, né? Tem uma mensagem de Cláudio Duarte que ele diz assim, ele conta uma história que chegou tipo uma pandemia dessa. E aí o lixeiro parou de passar, o carro do lixo parou de passar. E aí toda a cidade ficou com seu lixo dentro de casa. E foi anunciado que ninguém podia colocar o lixo na rua. Por quê? Se colocasse na rua, toda a rua ia ficar fedida. Então, era para você guardar seu lixo dentro de casa. E aí ele conta que, ele é muito engraçado, né? Ele começa a contar que tinha uma casa que tinha muita gente dentro da casa. Então, não tinha espaço para acumular tanto lixo. O que eles fizeram? Ele disse, o que eu vou fazer para me desfazer desse lixo? Eu vou ter que dar um jeito. Porque eu não vou ficar com esse lixo aqui dentro de casa. O que eles fizeram? Colocaram em umas caixas bem bonitas. E aí colocaram no fundo do carro e chegaram numa praça, abriram a porta do carro e deixaram lá. E ficaram lá sentados, aguardando alguém lá pegar aqueles lixos. E aí ele disse que de repente vem uns tontinhos lá correndo, que eu disse, ixi,
umas caixas bonitas, presente. Oxe, vamos pegar. Olharam para um lado, olharam para o outro, não viu ninguém, só foi lá, pegou as caixas. Eita, aí começaram a acumular as caixas e caíram fora com as caixas. E aí ele disse que a pessoa veio, fechou o carro e caiu fora, né? Saiu correndo. Só que quando a pessoa chegou em casa, que abriu, além do lixo que ele já tinha em casa, ele percebeu que ele estava trazendo mais lixo. E é assim que o inimigo faz. Ele coloca embalagens bonitas para nos chamar a atenção, para que a gente vá lá, pegue, né? E aí, de repente, você está acumulando lixo dentro da sua casa. Parece ser bom aos nossos olhos, mas que é lixo. Nós temos que ter todo um cuidado. Então, e aí nós sabemos que palavras que não condiz com a palavra de Deus, com o que Deus diz para nós, que tem que estar na nossa boca, nós temos que estar o tempo todo, quando vem esse tipo de pensamento, nós temos que estar rebatendo com a palavra, né? Então, eu coloquei aqui, rebatendo a palavra do diabo. Ou seja, o que o diabo está falando para você? E qual é a posição que você está tomando diante do que ele está falando, né? Porque o que ele fala, nós temos que ter algo para rebater. E nós rebatemos com o quê? Com a palavra de Deus, que está no nosso coração, que sai através da nossa boca. Eu tinha muita dificuldade, eu falo até para os pastores, eles pegam um pouquinho no meu pé assim, e eu agradeço a Deus pela vida deles, porque eles falam sempre, tá sempre falando, fale a palavra. Não, você tem que abrir a sua boca, né? Abre a sua boca e fale a palavra. E às vezes a gente diz, ai, fala a palavra todo dia. A gente ouve a mesma coisa, fala a palavra, mas falar a palavra é algo. Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá no início da criação, o que é que ele fez? Ele abriu a boca para falar. Não foi criado nada sem que ele falasse. E Deus podia muito bem chegar e dizer, pensar, né? Eu quero mares. E sair, só dizer, mares, eu quero mares. Na mente dele, só né? E só ia acontecendo. Mas o que é que ele fez? Ele deixou um ensinamento para nós. Para a gente abrir a nossa boca e falar. Então ele disse, haja luz, haja árvores, haja isso, haja aquilo. E foi criando. Se Deus falou, por que eu não posso falar? E há um poder poderoso nas nossas palavras. Eu sou testemunho vivo disso. Eu sei que eu não estou no nível ainda que eu quero, mas eu estou avançando. Parada que eu não estou. Eu não estou parada, eu estou avançando. Às vezes por timidez, que fui acostumada a ficar sempre orando em espírito. Orar em espírito, gente. O diabo não ouve o que você diz e aí as coisas acontecem. Porque se ele ouvir, ele mete a mãozinha dele lá para atrapalhar. Nós não somos isso. Maior que está conosco, né? Então, eu tinha muita dificuldade de estar falando, mas algo que sempre eu chegava na minha construção, quando eu estava construindo minha casa, eu falava, Deus, obrigada por a minha casa assim, obrigada por isso, obrigada por... Eu comecei a ler um livro eu acho que foi Mike Budok, tipo assim o nome dele. Aí eu comecei a ler o livro que ele falava assim, antes, ele não tinha nada, ele começou a dizer assim, até o escritório dele, ele começou a dizer, olha, eu quero no meu escritório uma mesa assim, Deus, pai, eu quero uma mesa assim, e eu quero colocar umas canetinhas assim, uma caixinha aqui, e foi dizendo como ele queria a mesa do escritório dele. Do jeito que ele queria, ele ia lá e falava. E aí, aconteceu, mas Deus é tão maravilhoso, tão poderoso para conosco, que é que ele faz? Ele dá infinitamente mais do que nós pensamos, né? Então, ele realizou, quando ele disse que se viu olhando para aquelas coisas, que ele falou, quando ele conversava com Deus, pai, eu quero isso. Minha gente, eu digo, eu vou fazer isso também. Comecei a ler o livro e comecei a praticar. Teve isso eu saí declarando na minha construção, foi agora, há pouco tempo, depois que eu conheci a palavra da fé. Mas antes, lá atrás, uma vez a gente estava passando por uma dificuldade muito grande, eu e meu marido, e aí, meu marido estava com 2 calças para trabalhar só.
E eu digo, meu Deus, eu até acho que já contei aqui. E eu digo, Jesus, eu não aceito isso, não. Não aceito isso. 2 calças para trabalhar, não. Lava uma, veste a outra, lava uma, veste a outra, não. Aí eu comecei, um dia eu comecei a falar a palavra dentro do meu quarto. Comecei a dizer, eu quero um roupa nova. Eu também quero roupas novas, porque eu era assim, eu comprava uma blusa, aí quando eu comprava a blusa já estava ficando velha, eu comprava a saia. Que na época eu não podia usar as calças, né? Era só saia e blusa. Então, quando a saia estava velhinha, já fubazenta, eu ia lá e comprava a blusa. Eu digo, isso não está certo. Isso não está certo. Eu quero comprar o conjunto. E se for possível, sapatos, bijuteria. É assim que a gente tem que fazer, gente. E eu comecei a orar dentro do meu quarto. Pai, eu não aceito meu guarda-roupa desse jeito. Eu não aceito ficar comprando uma roupa, terminar de pagar para depois comprar outra. Não. Eu quero ver meu guarda-roupa suprido para me dar, para me abençoar outras pessoas. E passou o tempo, eu esqueci. E foi passando. E eu viajei para trabalhar fora. Passei 15 dias fora, trabalhando fora. E quando eu cheguei, meu marido mandou as fotos para mim que ele tinha reformado o quarto, né? O meu quarto, quando eu me mudei, era sem rebocar, gente. A casa era sem rebocar, com piso grosso só. Não era um piso assim com cimento, não. Era piso grosso. Para jogar aquele cimento, para depois vir a cerâmica. E nós entramos sem porta, com as portas, eram os vidros e era fechado com papelão. E aí o pessoal falava, para que você construir uma casa tão grande que não pode botar as portas? Eu digo, vai chegar as portas. A gente vai entrar desse jeito e aí o dinheiro do aluguel a gente vai fazendo do jeito que a gente quer. E eu comecei a orar. E aí meu marido ligou dizendo que já tinha pintado o quarto, já tinha feito tudo lá. Quando eu cheguei no meu quarto, gente, a Natália, não sei se lembra, que meu quarto tinha uma estrela gigante, gente. Eu dizia, não é 5 estrelas, mas tem uma estrela. Era uma estrela no forro. O rapaz fez uma estrela gigante assim, no forro todo. A coisa mais perfeita do mundo. Quando eu entrei, eu disse, oxe, pois agora é meu guarda-roupa. Aí o guarda-roupa chegou, o guarda-roupa gigantesco, assim, tomou a frente toda assim no meu quarto. E eu comecei a orar, eu digo, agora eu quero roupa nova, quero roupa. O tempo passou e eu esqueci daquela oração que eu tinha feito de roupa nova. De repente, gente, a gente estava dando. E daí, então, nunca mais parou. Deus só foi nos abençoando mais e mais. Eu compro uma roupa, sempre tem... Às vezes eu compro uma roupa que é para mim, de repente eu olho e falo, para que eu comprei essa roupa? Se eu não vou usar. Guardo lá, de repente aparece alguém que precisa daquela roupa. Então, uma oração que naquela época eu não entendia, não conhecia a palavra da fé. Eu não conhecia o que era praticar a palavra, o que era falar a palavra. Mas teve efeito lá atrás. E hoje, eu meditando nessa palavra, veio a lembrança. Eu disse, Pai, obrigada, porque assim foi suprido de uma maneira tão grande, que eu fiquei assim, meu Deus, que é isso? O poder da palavra, né? Murmuração não te faz sair do lugar, né? Te trava. Então, fale o que você quer na sua casa. E aí foi nessa outra construção, quando eu comecei a construir a minha casa, construí devagarinho, porque eu já morava na minha outra casa, e comecei a dizer do jeito que eu queria. E quem conhece sabe, do jeito que eu queria, ainda está em alinhamento algumas coisas, mas está chegando, vai chegar lá, em nome de Jesus, em tudo que eu quero. Mas foi eu declarando, eu chegava lá, eu dizia, Pai, eu quero assim, assim, eu quero assim, essa parede eu quero assim, eu quero assim. E aconteceu, foi acontecendo. Por quê? Porque eu já tinha ouvido a palavra da fé, já tinha entrado no meu coração, como é que funciona, né? Se Jesus, Deus, para criar o mundo, ele teve que falar, haja, por que eu não vou dizer haja? Eu vou dizer haja sim. Haja isso na minha vida, minha família está toda destrambelhada, vai ter que se ajustar, em nome de Jesus, né? Então, se alguma coisa errada, começa a declarar. Parece ser coisa de louco, você chegar e só declarando coisas. Meu marido falava assim, quer dizer que se não falar, não vai acontecer? Que eu chegava e falava, Pai, obrigada por causa disso. Pai, obrigada porque isso aqui vai ser assim. Ai, obrigada. E aí ele ficava rindo, né, de mim, que ele é mais tímido que eu um pouquinho.
Mas ele ficava, quer dizer que se não fala. Eu disse, fale, meu filho, comece a declarar as coisas que você quer aqui nessa casa. Aí ele falou, se não falar, não vai acontecer. Eu estou orando para acontecer. Eu digo, não, mas falar está trazendo a realidade, está dizendo o quanto você crê naquilo, né? E quando Deus vê um filho dele dizendo as palavras certas, o que a palavra diz, ele vai dizer, ele está falando o que eu quero que ele fala, então vou pegar junto com ele, né? Então, quando vir palavras de medo, é medo que você está sentindo? Qual é o que nós temos que fazer? Rebater com a palavra. O que a palavra diz a respeito do medo? Vai lá na Bíblia, procura uma passagem que fala sobre medo. Por exemplo, está faltando algo na tua casa, começa a falar, Pai, obrigada porque o Senhor Jesus, Ele suprirá todas as vossas necessidades, em todas as minhas necessidades, em glória por Cristo Jesus, né? Então, qual seja a circunstância que você esteja passando dentro da sua casa, você vai lá, abre a palavra e fala o que está escrito. Isso é falar a palavra. É falar o que está escrito ao meu e ao seu respeito, né? Então, eu coloquei aqui, lá como diz aqui em Mateus 12, 37, diz assim, as suas palavras agora refletem o seu destino de depois, lá na frente, né? Como eu acabei de ler. E vocês serão justificados, as suas palavras refletem o destino depois, ou seja, lá na frente, o seu futuro. Por ela vocês serão justificados ou condenados, né? Então, essa palavra é bem forte, né? Lá em Tiago 1,5, se você quiser abrir, diz assim, se quiseres saber o que Deus quer que você faça, pergunte-lhe a Ele, e alegremente Ele lhe dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que Ele pede. Aqui está falando da sabedoria, mas cabe a qualquer parte da nossa vida, né? Aqui entra em qualquer área da nossa vida. Então, nós temos que estar atentos para isso. Se você está passando por uma dificuldade, Pai, o que a palavra diz a respeito disso? Ela está dizendo isso e isso. Você quer viver uma vida plena em Cristo? Olha o que diz. Se quiseres saber o que Deus quer que você faça, está em dúvida ainda? O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu haja? É o que a palavra está dizendo assim. Você quer saber? Pergunte a Ele. Tiago 1,15, se você quiser anotar. Outra palavra que me chamou muita atenção é Efésios 6,11, que diz assim. Você pode abrir, se quiser. Vista-se de toda a armadura de Deus. Olha o que eu acabei de falar. Você quer saber o que Deus quer que você faça? Olha o que diz aqui Efésios 6,11. Ele quer que você, para tudo que nós vamos fazer, há princípios. Para alcançarmos algo, primeiro, a princípio, não é de qualquer jeito que você vai alcançar as coisas. Às vezes você está todo torto e quer que Deus faça o que está escrito a seu respeito. Não, não é assim. Há princípios que nós temos que praticar para que a promessa aconteça. O que está escrito ao seu respeito se realize na sua vida, né? Então, aqui diz assim, como eu falei, se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, então, vamos para a palavra. Aqui, Efésios 6,11 diz assim, vista-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvos das táticas, das artimanhas de Satanás. O que nós temos que fazer para não estar falando coisa errada, fazendo coisa errada, falando com atitudes erradas, né? O que a palavra diz? Que eu tenho que me revestir primeiro. Sem esse revestimento, nem eu nem você podemos nunca fazer a vontade de Deus e fazer o certo e receber a recompensa. As promessas de Deus nunca vão se cumprir na minha e na sua vida
enquanto você não estiver alinhado com a palavra. E ela diz aqui que eu e você temos que tem uma versão que diz assim, revestir. Você já está vestido, você tem que revestir, né? Um soldado, quando ele está pronto no trabalho dele, ele não vai com a roupa do dia a dia. Primeiro ele veste uma farda, depois ele coloca o contorno e vai colocando aquelas coisas. E depois ele ainda se reveste com o colete, né? Ali é um revestimento. E o que é que a palavra está dizendo? Que eu e você, para desfrutarmos das promessas que Deus tem para a minha e a sua vida através da palavra dele, temos que nos revestir. Aí você diz, revestir como, Lene? Em Efésios, a continuação dele diz que nós temos que revestir de toda a armadura. Que armadura é essa? Palavra, oração, jejum, isso é revestimento. Jejum, hoje eu conversava com uma amiga e ela falando assim, Lene, eu tenho jejuado tanto pelo meu marido, tenho jejuado tanto. Aí eu comecei a falar, eu disse, olha, primeiro, jejum pela sua vida, para você se consagrar, porque jejum não é para a vida dos outros, não, é para a sua. Jejum, eu fui até um pouquinho grossa, mas eu disse, olha, começa a jejuar pela tua vida, para você se alinhar e agir da maneira certa. Porque não adianta tu estar fazendo jejum para ele, que nem Deus recebe, mulher. Está sendo em vão. Tu já pensou tu ter jejuado esse tempo todo só por ele e ter sido em vão? Porque jejum você faz para você se revestir. É revestimento. É se santificar. Para quê? Para você saber agir diante daquela situação. Não adianta você estar fazendo jejum para ele se consertar, não. É você estar fazendo jejum para você se consagrar, para você estar falar a coisa certa na hora certa. Jejum é para isso, né? Oração, você pode até fazer oração. Mas pelo jeito a mulher estava fazendo oração lá aquela oração, como é de manipulação. Aí eu disse, meu Deus do céu, não pude falar muita coisa, né? Que a mulher é crente. Mas eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, a mulher está fazendo oração de manipulação. E às vezes não é respondido. Sabe que ela disse, eu orei tanto, Giseline, tanto preço que eu paguei no jejum. E aí quando eu disse, mulher, tu não faz jejum mais por ele não, faz por tu. Jejum tem que ser por tu. E às vezes, quem sabe, não recebeu resultados das suas orações, nem daquele jejum que ela estava fazendo. Por quê? Porque estava fazendo errado. Porque temos que aprender o que a palavra diz. A palavra diz que jejum serve para quê? Para me santificar, para me consagrar, para me alinhar, não alinhar o outro. Eu me alinhando, vou acabar alinhar eu estando preparado, eu vou alinhar você, né? Eu sendo luz, me clareando por dentro, eu vou lhe iluminar também, né? E às vezes a gente está fazendo isso, fazendo oração de manipulação. Eu disse, olha, quando a pessoa não quer, nem Deus muda. As pessoas às vezes falam assim, Deus pode todas as coisas. Mas Deus pode todas as coisas. Ei, Deus não quebra o princípio. O princípio, o que é que ele diz na sua palavra? Que nós somos livres, nós temos livre arbítrio para escolher. Se fosse assim, ele salvava toda a humanidade. Por que que tem tanta gente aí no mundo ainda? Porque são livres para escolher. Então você se prepara, fala da palavra e aquela pessoa decide. Nós podemos sim orar, uma oração de intercessão pedindo a Deus para que ele traga sua mente a ouvir a palavra, inclina sua mente, que o Espírito Santo vá lá, convença ele, aí sim, né? Porque o Espírito Santo é que convence o homem. Mas você ficar fazendo certas orações de manipulação, esperando resultado, só vai se frustrar, né? E aí o que é que a palavra quando diz assim, vista-se ou revista-se de toda a armadura diz? A armadura de Deus é o quê? Nessa palavra de Efésios, que nós temos que nos vestir com o cinto da verdade, né? Para quê o cinto da verdade serve? Para eu e você não ser enganado. Couraça da justiça. Por quê? Para você não ser acusado de qualquer coisa. Quando você está vestido com a couraça da justiça, você não vai ser apontado, né? Então, outra coisa, os pés calçados, né?
que Ele manda nós calçarmos os pés também. Para quê? Para que eu e você esteja pronto para anunciar a palavra, para pregar a palavra, né? Para sair, para fazer o id, né? Outra coisa, que é falar da palavra, pregar o evangelho da paz, falar as boas novas de Cristo, né? Outra coisa, o capacete da salvação. Quer dizer o que? A esperança de vida eterna. Nós temos que estar, sim, com toda essa vestimenta, né? A espada do Espírito, a palavra. A palavra não pode sair da nossa vida, né? O soldado, quando ele está no trabalho, ele não tira a arma da cintura. Quando não está em ação. Porque quando ele está em ação, não fica na cintura, não, né? Então, nós temos que estar com a palavra, que é a nossa espada, dentro de nós. O tempo todo, para que na hora das adversidades vier, nós, a arma é essa, né? Soltar a palavra. É, a arma que dá vida, soltar a palavra, né? E a outra, que é o escudo da fé. Que é o quê? Tem um exemplo que eu vi um documentário um tempo desse, onde morava só nômades, né? Um local que eles cultivam a sua própria comida, eles não têm nada de civilização. E aí eles vivem do que tem lá na floresta. O que é que eles fazem? Eles tiram umas flechinhas bem fininhas de uma árvore já apropriada para aquilo. E eles pegam outra árvore bem venenosa, colocam para cozinhar aquelas folhas, várias misturas, coloca para apurar, né? Coloca lá no fogo e deixa ele cozinhando. E ele vira tipo um mel, grudento. E eles pegam aquelas flechas e eles sujam com aquele mel. E aí eles deixam lá penduradinha. E quando eles saem para caçar, eles vão com aquelas flechas. Uma flecha daquela, quando eles acionam, que pega naquele animal, ele paralisa imediatamente. Porque aquele dardo está envenenado. Assim também são os dardos do inimigo, né? Então, quando ele diz assim, o escudo da fé faz o quê? Ele apaga, ele anula esses dardos, né, do inimigo. Então, e a comunhão, que é a oração, né? Então, nós temos que estar revestido do cinto da verdade, a couraça da justiça, com os pés calçados, né, com a prontidão do evangelho da paz, com o escudo da fé, o capacete da salvação, espada do Espírito e a oração. Esse é o revestimento, é a vestimenta que todo cristão tem que andar portando, né? E aí diz assim, aí o que vai acontecer se você andar portando toda essa vestimenta? Olha só o que diz aqui. Deixa eu chegar aqui. Tiago 4:7. Diz assim, se vocês quiserem acompanhar, diz assim, portanto, submeta-se humildemente a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. O que vai acontecer? Você todo revestido com toda essa armadura de Efésios 6:11, você vai bater, se o inimigo vir, você vai rebater. Ele vai bater e voltar. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós estamos portando tudo isso, alinhado com toda essa vestimenta, nós vamos resistir. E o que é que ele vai fazer? Fugir. Não é a gente que tem que correr, não. Ele vai fugir, porque ele não vai achar brecha, não vai achar espaço. E às vezes nós estamos dando brecha como? Falando coisas, murmurando. Então nós temos que estar a todo momento tendo cuidado, né? Para não darmos brecha para o inimigo. E aí, você pode rebater sim as circunstâncias, as ciladas do inimigo, como ele lança medo. Você vai rebater como?
rebatendo com a palavra. Qual é o versículo que fala sobre medo? Vou ler aqui. Isso. Se você está se sentindo fraco, ele vai dizer que o Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Está se sentindo desprotegido? Ele é o nosso refúgio, né? Está desanimado? Lá em Deuteronômio 31, 6 diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Qual é o medo que está tentando nos parar? Essa pandemia? Ele está dizendo aqui que ele nos esconde. Deixa eu ver aqui onde que está dizendo aqui, um versículo que diz assim, que ele nos esconde. Pronto, Salmo 37. Deixa eu subir aqui. Deixa eu achar aqui, Salmo 37. Não, Salmo 32, 7. 32, 7. Ele diz assim: o Senhor é o meu lugar de segurança. O Senhor me livra da aflição e enche a minha vida de canções de vitória. Então, não há lugar para medo. Tá com medo? Peraí. Medo está aqui, porque se você ligar uma TV, você vai ficar com medo, né? Pela situação que nós estamos passando hoje, que é o normal a gente tocar nesse assunto, é que você liga a televisão, você só ouve notícias ruins. Então, se você não tiver apegado com a palavra na sua boca para você rebater, você vai ter problema. Vai ficar depressivo, desanimado. E a palavra diz, aqui em Salmo 32, 7, que Deus é o lugar onde eu posso me esconder, que Ele é o meu refúgio. Em Salmos 46, 1 diz que Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, né? O meu socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, não há motivo, há versículo para tudo, há palavra para tudo. Então, quando nós falamos, fale a palavra, é porque tem o que você falar, tem com o que você rebater. Há um escudo, nós temos que levantar esses versículos, abrindo a nossa boca como um escudo mesmo, colocando: Pai, a tua palavra está dizendo isso e isso aqui. Olha a situação que eu estou vivendo aqui. Eugênia contava um testemunho que estava passando por uma situação esses dias e ela começou a chamar a existência, as coisas. E alguém que ela nem lembrava ligou para ela dizendo: Eugênia, você fez tal serviço para mim tantas vezes. Eu abri minha gaveta aqui, vi vários trabalhos que você fez para mim e você nunca cobrou. Eu quero retribuir. Porque aquela pessoa foi tocada? Foi tocada pelo próprio Deus. Porque ela estava chamando a existência. Ela lançou a semente com a sua boca. E ela colheu. Né? Ela colheu. Né? Então, eu li aqui Deuteronômio, né? Então, vamos ler. Em Hebreus também diz assim. Hebreus 13, 6. Já vou encerrar, viu? Hebreus 13, 6 diz assim: e assim com confiança, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser com confiança, confiando no que a palavra diz. Aí você pode dizer: ah, Helene, mas eu não tenho fé, às vezes eu estou tão desanimado. Tem. Quer ver como você tem? Às vezes nós damos tanta ênfase às coisas do próprio Satanás, sem nem perceber. Às vezes nós dizemos: ai, o inimigo está colocando uma luta, ele está me tentando aqui, ele está lançando isso aqui. Gente, se ele está tentando, é porque ele existe. Então, há uma fé para isso, você crê que ele existe. Então, se você crê no inimigo, você não vai crer no próprio Deus? Né? Quer ver outra coisa para você que pode estar pensando assim: minha fé está tão pouquinha. Todos nós sabemos que um dia nós vamos partir dessa vida para outra. Nós imaginamos ir para onde? Para o céu. Ninguém, quando eu penso, não, se morrer, vixe, estou doente, meu Deus, me perdoa os meus pecados, perdoa isso, perdoa. Começa logo a pedir perdão. Até quem não conhece a palavra, quem não é cristão, faz isso. Por quê? Porque eles creem que existe um céu e que creem que existe um inferno. Então, há fé dentro de nós. Porque essa fé foi colocada dentro de nós
Desde quando nós nascemos, Ele colocou uma porção de fé. Aí você pode dizer, mas é tão pouquinho essa porção que Deus colocou no meu coração. A porção de fé que Deus colocou no meu e no seu coração foi tudo igual. Foi a mesma medida. Como? E aí, como é que você vai estimular essa fé? Como é que essa... Eu orava sempre assim, Deus aumenta a minha fé, Deus aumenta a minha fé. Eu orava tanto pedindo e não saía do lugar. E aí, quando, quando eu comecei a ler a palavra, eu disse, pá, a palavra diz que Deus já me deu uma porção de fé, que eu que tenho que exercitar essa fé para ela ser acrescentada, então eu vou ter que me movimentar. Porque se você ficar pedindo Deus e Deus, filho, eu já te dei uma porção de fé, né? Há um exemplo que nós costumamos dar, que é quando você vai para o primeiro dia da academia, as mulheres são mais cautelosas, mas os homens chegam lá, já quer logo pegar 5 quilos para fazer, né? Levantar os músculos. Já quer logo pegar 5 quilos, fazer. Não é assim, é aos pouquinhos, não é assim a nossa fé. Há uma porção de fé que pode, eu não sei que tamanho é, mas há uma porção de fé dentro de mim e de você. Como é que eu vou fazer com que ela cresça, com que ela aumente? Exercitando. É declarando, Pai, eu creio nisso. É orando por uma dor de cabeça. Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Isso. E aí você vai vendo as coisas acontecendo aos pouquinhos. Mas o nível está subindo. Você não está no mesmo nível. Assim a academia, no primeiro dia você vai lá e eles dão meio 1 quilo. 1 quilinho. Você diz, vixe, só isso? Aí começa, isso aqui eu tiro de letra. Aí vai. Mas vai pegar o peso de 5 quilos, você não vai aguentar, no outro dia vai amanhecer todo arrebentado. E você começa, no primeiro dia eles dão aquela lista, você só pode fazer isso aqui, ó. Aí você, só isso, aí pega. No outro dia ele, na primeira semana é aquela lista, na segunda já vai aumentando. De repente você está pegando 60 quilos levantando, né? Principalmente os homens, né? Então, por que sua força, você pôde, com aquele tempo passou e você pôde pegar aquele peso? Porque você foi se exercitando aos poucos. A fé também é assim. Já há uma porção de fé dentro de mim e eu tenho que exercitar. Né? Eu tenho que exercitar essa fé. Esses dias eu estava aqui, eu estava com muita dor de cabeça, eu até passei mal um pouquinho aqui, fiquei tonto no dia da reunião, né? Selma, Selma, comecei a segurar no Selma. Aí Selma, o que foi? Eu, calma, relaxa. Normal, calma, e repreendi, pronto. Fiquei de boa aqui na reunião, mas minha cabeça estava doendo muito. A reunião aqui acontecendo, eu levantei, eu não estava aguentando com a cabeça. Estava já para pedir para ir embora. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ainda tem o culto. Aí a gente foi assistir o culto. Quando terminou, que iniciou o culto, eu disse, Pai, eu quero assistir o culto. E eu repreendei. Dor de cabeça, você vai sair agora em nome de Jesus. Você vai sair, porque eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir as instruções. E a gente sabe que quando há esses empecilhos é porque tem instruções poderosas para a nossa vida. E é coisas que o inimigo lança muitas vezes. Há coisas que é naturais do nosso próprio corpo, né? Mas há coisas que o inimigo lança, né? E aí eu repreendi, eu disse, eu repreendo em nome de Jesus. E eu vou assistir o culto todinho bem. Aí esqueci, assisti o culto todinho. Quando terminou o culto, que eu fui subir para contar a oferta. A dor de cabeça, quando eu subi as escadas, começou de novo. Eugênia, falei até com a Eugênia, não foi? Eugênia, eu orei para repreender a dor de cabeça. Aí depois eu disse, vixe, eu só orei para assistir o culto, foi isso. Então vou começar a orar com mais, não volte mais, né? Mas eu orei, Pai, eu quero assistir o culto, eu quero ouvir as instruções da tua palavra. E realmente foi um alívio tão grande que eu assisti o culto, nem percebi que estava com dor de cabeça. E eu não tinha tomado, eu tomei a medicação quando eu cheguei e fiquei muito tempo. A reunião toda me sentindo mal. E eu sentei ali, a Natália começou a dirigir o culto e eu disse, quando ela encerrou, que eu desci, eu disse assim, ai, tomara que ela faça uma oração pedindo para orar por cura. Que eu vou lá para me orar para essa dor de cabeça ir embora total, né? Quando eu desci. A Natália não pediu, não chamou ninguém. Eu disse, é para mim mesmo, eu que tenho que fazer, então não vou pedir não. Eu disse, eita, ela não fez esse anúncio. Quem quer oração, ela não fez. Então eu disse, é eu que tenho que fazer, eu que tenho que exercer minha fé. Então,
É nas coisas pequenas. Vamos começar a praticar. Você pode pensar, ai, você já está nesse nível de fé. Eu estou rompendo. Parada, estacionada, do mesmo jeito que eu era, eu não estou. Eu estou avançando. É uma dor de cabeça? É um grande avanço. Você repreender algo e daqui a pouco acontecer, né? Então, que eu e você possamos colocar em prática tudo isso que nós falamos aqui. Deixa eu finalizar aqui. E aqui eu coloquei, suas palavras são a única forma de influenciar o seu futuro. Aí, para encerrar, eu vou ler Pedro. Deixa eu ver se eu acho Pedro aqui. 1 Pedro 3,10. Vou procurar aqui rapidinho. 1 Pedro 3,10. Se vocês quiserem uma vida feliz e boa, mantenha domínio sobre a sua língua e guarde os lábios de dizer mentiras ou coisas vãs ou coisas falsas, né? Então, aqui em Pedro nos chama atenção a falar a palavra, né? Se você quiser viver uma vida feliz, uma vida abundante, mantenha o domínio sobre a sua língua. Nós podemos dominar situações com a nossa boca, né? Então, e eu coloquei para encerrar aqui, suas palavras são capazes de impedir que o mal chegue. Quando você fala errado, suas palavras são capazes de impedir que o mal chegue. Falando o quê? Rebatendo. Falando o que a palavra diz. Quando você fala errado, damos lugar, brecha para o diabo agir, ou seja, legalidade. E ele pinta e borda na nossa vida, né? Agora, se eu e você falar certo, ele não acha espaço. Que eu e você coloque na consciência que falar o que é correto influencia todo o nosso dia a dia, toda a nossa vida, né? Que você possa guardar essas instruções no seu coração. Eu sei que de alguma forma você recebeu algo, né? Alguma instrução, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. E nós falamos a palavra, né? Deus abençoe. Deus, aleluia.